Cara, sabe aquele RPG de 100 horas que você comprou na promoção, esperou horas pra baixar e nunca chegou a começar ele? Porque sente que aquelas horas são horas demais, sabe? Então, talvez isso não aconteça só nos jogos. Bom, e aí, como é que você tá? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jota e hoje eu tô aqui pra falar de um problema que eu enfrento há anos na minha vida. Não só eu, como uma boa parte das pessoas por aí. Um problema que me faz viver uma vida no modo automático e que agora, bom, eu decidi superar. O assunto de hoje é nada mais, nada menos do que introdução foda, né? Não? Ah, então vai sofrer, mano. Eu tenho essa vontade de criar um canal no YouTube há um bom tempo, tipo um bom tempo mesmo. Desde os meus 12 ou 14 anos de idade, eu já via grandes canais como o Games Edu, Palanzoca, Leon e Nilce e ficava maravilhado com aquele tipo de conteúdo. Bom, pro pessoal gamer fica a lição para conseguir educar a mulher para ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição é bilada. Sim, bilada. Surra de pau mole para deixá-la bem mansa. O procedimento é muito simples. Espera a mulher pegar no sono, quando ela tá naquele cochilo gostoso, sossegado, taca o pirulito para fora e dá uma só, no rosto. A parte da interação com o público e viver a minha vida jogando jogos me deixava com os olhos brilhando. Isso meio que acendia um fogo em mim, sabe? Eu ficava com uma grande vontade de ser igual a eles. E essa vontade dentro de mim foi aumentando cada dia mais, até que com os meus 16, 17 anos, eu comecei a ver aquilo como uma possível realidade, sabe? Até antes disso, eu parava e olhava aqueles canais grandes e falava, cara, algo muito de especial aconteceu com eles e esse algo nunca vai acontecer comigo, que é uma grande idiotice, até porque quem pode garantir isso? Eu comecei a rever vídeos desses canais não só para me entreter, mas para entender o do porquê. Por que eles fazem tanto sucesso? O que eles fizeram para alcançar esse público enorme? E o que fez eles se tornarem eles? Eu comecei a tentar entender qual era o grande ponto, qual era o grande segredo para ser único, sabe? Eu comecei a acompanhar canais diferentes, fiz anotações, eu realmente estava pronto para estudar. E de fato eu estudei. Eu escrevi pequenos roteiros, fiz o banner no meu canal, a foto do perfil, escolhi o nome e, bom, foi só isso. Depois que eu fiz as coisas mais fáceis do meu canal, tava na hora de pôr a mão no grosso. E era sempre aí que eu falhava. Quando eu tinha que, de fato, gravar o meu vídeo, falar com o público, editar os cortes, escolher vídeos de fundo, achar um assunto, transformar ele em vídeo, etc, etc, etc. Todo esse trabalho meio que me paralisava. Eu ficava perdido. No fundo, eu sabia que aquilo era normal, que todo aquele trabalho iria valer a pena e que um dia todo aquele trabalho ia parecer fácil, já seria feito no automático, mas o medo era muito maior. Toda aquela minha empolgação, todo aquele fogo que estava dentro de mim para começar desapareceria em instantes. E não era por falta de querer, não, eu realmente queria muito. Também não era falta de conhecimento, até porque eu sempre estudava bastante sobre o conteúdo que eu queria falar. Eu sabia editar algumas coisas, sabia fazer o básico, sabe? Mas algo dava de errado. Alguma coisa sempre acontecia para eu não começar. E essa foi a primeira das muitas outras quase tentativas de começar. Cara, eu já nem sei mais quantas vezes eu já fiz isso de achar alguma coisa interessante, de começar aquele início básico de botar esse projeto para frente, mas isso nunca acontecia. Sempre chegava em um ponto onde o trabalho de verdade começava, em que eu simplesmente falava, não vale a pena, sabe? Mesmo que no fundo eu soubesse que sim, valia a pena, o medo de dar errado me consumia antes mesmo de eu começar. E
Bom, eu simplesmente desisti desse meu projeto. Eu me convenci de que eu não estava pronto o suficiente, até porque naquela época eu não tinha um PC forte, eu não tinha um microfone bom, eu não sabia editar as coisas direito, eu não sabia de nada. Então, esse era o motivo para que eu não começasse. Bom, pelo menos era isso que o meu cérebro fez com que eu me acreditasse, né? E então, se passou alguns anos, essa vontade de criar um canal nunca desapareceu, mas o assunto do qual eu queria abordar foi mudando com os tempos. Ali, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a consumir muito canal de opinião, sabe? Tipo, Digo, I'm Carrie, e aquilo me interessava mesmo, sabe? Porque eu sempre fui esse cara que tinha opinião forte, sabe? Até hoje eu tenho. E eu gosto de debater, eu gosto de falar com o público, eu gosto de interagir, de dar minha opinião, ouvir a opinião dos outros. E essa vibe de misturar opinião com cultura geek, com jogos e anime, cara, essa estética me deixava doido. Eu falava, cara, é isso que eu quero. Eu quero viver disso. Então, mais uma vez eu fui tentar de novo. Comecei a estudar sobre esses canais, comecei a ver o que eles fazem para se tornar um grande canal de sucesso. E fui lá, vi como é que se fazia estética, vi como se fazia um banner da hora, vi como se fazia uma introdução foda, qual era o roteiro, do que eu tinha que falar, quais eram os assuntos que estavam em alta no momento. Fui separando tudo, até que chegou na parte difícil, onde eu tinha que gravar, onde eu tinha que separar vídeos de fundo, onde eu tinha que transformar aquele roteiro que eu escrevi em um vídeo de fato. E mais uma vez, isso me desanimou, sabe? Porque, cara, eu meio que travava. Tipo, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que aquilo não era tão difícil quando parecia ser. E mesmo se fosse difícil, cara, aquilo ia parar de ser difícil algum dia, sabe? E mesmo sabendo dessas coisas, eu meio que ficava empacado. Era como se eu soubesse que aquilo ia dar certo algum dia, mas mesmo eu sabendo que ia dar certo algum dia, eu simplesmente desistisse antes mesmo de tentar. E, cara, isso me incomodava muito, sabe? Porque eu não vou falar que eu perdia tempo fazendo aquele começo, mas eu gastava um bom tempo pra começar e tipo, não começava de fato, sabe? Porra, cara, e isso chegava a me incomodar muito, porque eu sabia que eu queria aquilo. Eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, mas mesmo eu querendo muito, nunca andava pra frente, sabe? Então, mais uma vez, eu deixei tudo organizadinho, mas não cheguei aí pra frente. Simplesmente desisti dessa minha ideia. E, de novo, eu não cheguei a me sentir mal porque eu desisti. Porque eu sempre me convenci de que, eu tô fazendo isso porque eu tô me preparando mais, eu tô dando mais tempo para que eu consiga criar um conteúdo da hora. E, cara, isso era uma grande mentira. Eu simplesmente ia abandonar aquele projeto para sempre e nunca mais ia sequer lembrar dele. Até que mais alguns anos se passaram e eu, agora com 19 anos, já com um PC bem da hora, um maior conhecimento ainda sobre edição de vídeo, com uma vontade muito maior de criar um canal no YouTube. Tava mexendo no meu TikTok e vi um vídeo sobre o medo de começar. E, cara, parece que aquele vídeo abriu as portas da minha mente, sabe? Eu comecei a ver que esse problema não afetava só a mim, que aquilo era uma coisa normal, que não deveria ser normal, mas que era normal, e que muita gente mesmo sofria com isso. Pessoas que tinham projetos incríveis deixavam de começar, não pelo medo, mas pelo autossabotamento, sabe? De sentir que não estavam prontos, de começar a achar motivos para não começar. E eu meio que me liguei, sabe? Eu comecei a entender de que
Esse meu jeito de deixar as coisas pra depois, não só nesse assunto de criar um canal, mas na vida mesmo. Eu sou um cara que procrastina muito. Eu sempre deixo as coisas pra resolver depois, sendo que eu poderia resolver agora. E isso meio que se tornou um hábito na minha vida, sabe? E depois que eu vi esse vídeo, eu falei, cara, tem que ser agora, tem que ser agora. Só que eu não sabia do que falar, não sabia o que fazer, não sabia de nada. Mas mesmo não sabendo de nada, eu tinha uma vontade enorme de começar, então eu simplesmente falei pra mim mesmo, por que, por que não falar sobre o medo? Sobre o medo de começar, sobre tentar entender mais o que é isso e quem sabe eu até ajude alguém, sabe? E foi daí que eu comecei a entender mais sobre esse assunto. Para entender o porquê que essa miséria acontece, porquê que a gente trava, porquê que a gente desiste antes mesmo de começar, a gente tem que olhar para nossa cabecinha. De um lado, a gente tem o córtex pré-frontal. Ele é basicamente o estrategista de RPG. É a parte mais moderna do nosso cérebro. Ele é responsável pelo planejamento, pelas metas a longo prazo e por essa vontade que você tem de mudar de vida. Ele é basicamente quem diz, cara, eu vou gravar um vídeo hoje, vai ser épico, eu vou ficar rico e vai ser foda. E é isso aí, mano. E do outro lado, bem ali no centro, nós temos o que se chama de gânglios da base. Eles são o sistema legado. Essa daí é pra quem joga State of Decay. Ele é basicamente o código antigo. A função deles é economizar energia através da automatização. Basicamente, ele recolhe dados do nosso cérebro, do que a gente faz e tenta automatizar. Vocês devem saber que tudo que a gente faz gasta energia, certo? E quando a gente começa a fazer muitas vezes a mesma coisa, o nosso cérebro meio que identifica essa automatização e ele começa a nos dar o estímulo para fazer aquela tal coisa antes mesmo da gente sentir vontade de fazer tal coisa. Isso economiza energia para ele. Eles amam hábitos e repetições. Se você passou os últimos meses só consumindo conteúdo em vez de criar, meio que isso virou um script padrão para o nosso cérebro. Eles identificaram aquele e falam, olha, todo santo dia ele entra no YouTube, vê um vídeo do Bolsonaro, ele fica com raiva e sai. E meio que ele cria um processo onde, mesmo que você não tenha uma vontade de naquele dia ver um vídeo do Bolsonaro e sim ver um vídeo do Lula, ele lança no seu cérebro vontade de assistir aquilo. Então, meio que você sente uma pulguinha atrás da orelha falando, cara, eu tenho que clicar nesse velho aqui. E é isso que acontece. E é aqui que o conflito começa. Toda vez que você tenta fazer algo novo, por exemplo, não assistir um vídeo do Bolsonaro e sim assistir um vídeo do Lula, o seu córtex pré-frontal precisa gastar uma energia absurda para sobrescrever o seu sistema. Só que os gânglios da base detectam esse gasto de energia como uma ameaça. Eles pensam, ei, por que estamos gastando tanto processamento com isso? Volta para o modo de repouso, cara. Assiste aquele velho gostoso que você sempre assiste e fica na boa. E é aí que surge aquela sensação física de cansaço, ou a vontade de, sei lá, lavar a louça só para não ter que enfrentar um projeto novo. É o seu cérebro tentando te forçar a voltar àquele hábito automatizado. Cara, quando eu ouvi isso, eu me identifiquei muito, porque agora saindo um pouco dessa de criador de conteúdo e indo pro lado de estudos, eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre achei muito foda essa vibe de física, essa vibe de química, e até hoje eu sinto muita vontade de aprender esses conteúdos. Só que gostar não quer dizer que eu sou bom, tá? Eu sou horrível. Se você me pedir pra fazer uma conta de divisão, é muito provável que eu não saiba, mas eu sempre tive essa vontade. E eu nunca tive o problema de sentir vontade de estudar. Eu sentia vontade de estudar, eu tentava começar, mas eu até conseguia começar às vezes. Eu fazia umas contas, estudava um pouco sobre tal assunto, mas isso não virava um hábito, sabe? Era muito difícil fazer com que isso virasse algo decorrente, sabe? E uma coisa que me acontecia muito era que eu sentava na cadeira para estudar e do nada eu sentia fome. Mesmo quando eu tinha acabado de almoçar ou comer um lanche, eu sentia fome. Então eu levantava da cadeira, ia lá, comia, voltava. Daí eu sentia vontade de mijar. E aí eu levantava, ia mijar, voltava pra cadeira. E daí eu sentia sede. Daí eu levantava, ia pra cozinha, bebia água e voltava. Daí eu sentia vontade de jogar. Eu abria o jogo, jogava e voltava. E daí eu sentia sono. E aí eu falava, ah, cara, quer saber?
amanhã eu começo. E, cara, isso acontecia muitas vezes. Muitas vezes. E não era algo como, tipo, que eu pudesse evitar, sabe? Era uma vontade realmente muito grande. Era como se eu já estivesse automático a fazer aquilo. Não era algo como, cara, quer saber? Eu não vou fazer isso porque eu sei que eu vou me dar mal, eu não vou conseguir mandar bem naquela prova da faculdade, eu vou repetir. Eu sabia disso, esse receio estava dentro de mim. Só que ao mesmo tempo era como se eu virasse um robô e simplesmente fizesse o que eu já faço todo dia, que é comer, fazer xixi, acordar, sei lá, ok, etc. E sempre que eu tentava sair desse meu caminho automático, essas vontades começavam a explodir na minha mente. E isso me tirava do foco. Então, algo que parecia ser muito simples se tornava um problema enorme. E, cara, eu comecei a ver que isso estava presente até mesmo na hora que eu ia jogar. Quando eu ia começar, por exemplo, a jogar Batman Arkham Knight, que é um jogo relativamente grande, eu sentia prazer em jogar, sabe? Eu achava aquele jogo foda, eu gostava de completar as missões, etc. Só que meio que uma pulguinha atrás da minha orelha começava a fazer com que eu me sentisse mal jogando aquele jogo, sabe? Eu começava a ver, cara, será que vale a pena mesmo? Será que, porra, tem muitas quests pra fazer, tem muita coisa. Por que eu não vou dar um tempo nesse jogo aqui? Vou jogar um Valorant, por exemplo, que é algo que é bem mais rápido e é algo que eu já faço sempre, e depois eu volto pra esse jogo aqui. E acontecia que eu nunca voltava, sabe? Porque era algo diferente, é algo que não estava no meu habitual, que é jogar jogos grandes. Por eu nunca ter tido um PC muito bom, eu sempre fui muito de jogar FPS, ou jogos rápidos, assim, sabe? Leves. Daí quando eu agora estou introduzido em jogos maiores, com uma backstory maior, com mais quests e muito mais coisa pra fazer, eu meio que travo. Assim como eu travo nos estudos, eu travo pra começar um projeto, eu travo também pra jogar jogos grandes. Tá, depois da gente falar isso tudo, do porquê que a gente sente esse medo, por que a gente não começa, esse incômodo, como é que a gente consegue quebrar esse código, sabe? E eu não sou nenhum expert nem nada desse tipo, mas com base no que eu estudei, nas coisas que eu separei, nos artigos que eu li e até na experiência desse vídeo em si, a primeira dica que eu tenho é, cara, começa, sabe? Você não precisa enfrentar um boss final no nível 1, sabe? Em vez de focar em fazer um vídeo perfeito de 15 minutos, cara, só liga a câmera, fala por 2 minutos, você não precisa nem postar. O objetivo aqui não é a qualidade, é mostrar pro seu cérebro que essa inovação não vai matar você. É simplesmente dar um passo de cada vez, sabe? Cara, você tá afim de iniciar um novo projeto? Beleza, pega essa parte mais difícil que sempre te destrói e faz só 1% dela. Tenta dar o seu primeiro passo, mesmo que ele seja minúsculo, você dá ele, tá ligado? É como se você estivesse farmando aura um pouco a cada dia. Farme aura e se torne um grande sigma, cara. Muitas vezes a gente trava porque o projeto principal parece uma quest muito pesada, sabe? A solução disso é transformar essa quest pesada em várias quests secundárias pequenas. Se o seu sonho é ter, por exemplo, um canal de análise de anime o maior do Brasil, tá ligado? Não começa tentando fazer o incrível no primeiro vídeo. Não tenta fazer o vídeo definitivo sobre Evangelho. Começa fazendo um comentário curto sobre um episódio que você viu ontem, um resumo de um anime que você viu há um tempão atrás. Diminua a pressão para você mesmo. Quando você vê um projeto como algo menor, o medo de errar vai diminuir muito, sabe? Lembra o que eu falei sobre a economia de energia do cérebro? Se toda vez que você for gravar, você tiver que montar luz, câmera, microfone, arrumar o quarto, sei lá, separar vídeo, montar o roteiro, etc, etc, fazer muitas coisas, você vai desistir. A dica é, cara, deixa o seu setup o mais pronto possível. Se o seu videogame já estiver ligado, se o seu PC já estiver arrumado, se sua ferramenta de edição já estiver pronta, vai ser muito mais fácil você simplesmente começar do que seu cérebro simplesmente arrumar motivo pra desistir, sabe? E por fim, cara, no fim das contas, a verdade é que o seu primeiro vídeo vai ser o seu pior vídeo. E a prova é
esse vídeo em si, que deve estar horrível, mas eu comecei, sabe? Isso é uma ótima notícia. Significa que daqui pra frente eu só vou evoluir. Eu decidi parar de planejar o meu momento perfeito e simplesmente apertei o gravar com o que eu tenho hoje, sabe? Mesmo que eu não tenha uma habilidade grande em conversar com vocês, por exemplo, mesmo que eu ainda tenha errado muito na edição, provavelmente, mesmo que não esteja perfeito. Eu comecei e vou continuar até que um dia esteja perfeito. Bom, meus amostradinhos, foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Esse canal vai ser mais ou menos um canal de opinião, barra autoajuda, barra gameplay, barra essas coisas aí, entendeu? A gente vai resolvendo. Como eu disse, eu já tinha esse desejo de criar um canal há muito, muito tempo. E dessa vez, eu simplesmente não quis pensar muito, eu simplesmente gravei e foi. Postei, editei, e é isso, sem pensar muito. Deve estar muito ruim. Se tiver muito ruim, vai ficar muito ruim. O próximo vai ser melhor, e o próximo melhor ainda, até um dia ele está perfeito. Eu vou tentar postar vídeo todos os dias. O horário vai ser. Não vai ter um horário certo pra postagem de vídeos, entendeu? Às vezes pode ser que eu poste de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Eu ainda vou organizar isso direitinho. Dependendo de como o canal sai esses dias, talvez eu poste até mais conteúdo. Quem sabe eu comece a fazer um shorts pelo YouTube também, um TikTok, um Instagram. Tô com uma ideia de fazer um canal de edição também, de design, para ensinar vocês umas coisinhas. E, bom, é isso. Obrigado quem ficou até aqui e um beijão.